24 anos atrás, né? Eu comecei por um fonoaudiólogo, porque o sintoma era não falar. Um sintoma bem claro, né? Então eu comecei por um fono, ele me mandou no otorrino para saber se eu ouvia, porque lá na consulta o Pedro não deu bola para ele, pro fono, né? Aí nós fomos no otorrino, o otorrino falou, não, fez um monte de teste, né, de audição, falou, não, ele é perfeito, né? Isso eu já sabia também, porque a gente vê quando a gente chama para algumas coisas, de alguma forma, tem uma reação. Eles têm uma reação, o autista só faz o que ele quer. Eu acho que ele é o cara mais feliz da face da Terra e a cara, porque tem autista menino, são menos, né, mas tem. Porque eles só fazem o que eles querem. Então, quando eu chamava, por exemplo, vamos sair, vamos tomar banho, escutava perfeitamente, né? Então, aí, quando era do interesse da conveniência dele, ele escutava. Eles escutam muito bem. Aí, quando a gente voltou no fono com o diagnóstico, eu ouvia bem, não sei o que, o fono já sabia que o Pedro tinha autismo. Porque ele me mandou para um psicólogo que tinha feito uma pós-graduação na Inglaterra em autismo. Eu fui entrando com o Pedro na sala dela e falou, você é autista, hein? E ela também não adorou muito, não. Ela não esperou nem o menino entrar direito. Nem entrar direito, mas eu não voltei lá mais também, nunca mais, né? Porque... A forma, Aí né? eu aceitei. A forma partir que desse ela minuto falou. eu aceitei que ele era autista. Nós estamos numa rede super que fala de igreja, né? Eu dei uma ligadinha para Deus. Falei muito palavrão. Não precisava nem falar que ele já conhecia seu coração, né? Pois é. Não, é porque a vida inteira eu estudei psicologia, eu não fiz as cadeiras de pessoas diferentes. Eu falava, não vou lidar com isso, não é isso que eu dou conta. Eu trabalhava no Clube Atlético Mineiro quando eu estava grávida do Pedro, gostava da psicologia do esporte. Porque já é também um tipo de deficiência, o Clube Atlético Mineiro. Não, hoje não, né? Na época também. Não. Tô brincando, meu marido, tadinho. Não, e já teve. A gente tem que chegar na conclusão que time vai e volta, né? Todos, hoje o Galo tá na boa. Quando eu trabalhei lá, eu tinha aquele Nelinho que jogava. Era uma época boa, né? Cereza, o time era bom também. Era verdade, mas era bom. Teve umas épocas bem bravas aí. Sim. Isso que eu explico para as minhas filhas, que lá em casa cada uma de um, né? Eu e Larissa somos cruzeirenses, Mariana e Eleazar são atleticanos. Então, quando elas ficam brigando, gente, calma, é assim mesmo, hoje ganhou, amanhã perde. Isso acontece com todo mundo. Vamos fazer um parênteses aqui para conhecer uma outra história. Os sintomas, eu tô aqui na 3, gente, ó. Eu preciso aqui da 3. Os sintomas do autismo podem aparecer nos primeiros meses de vida, mas o mais comum é que esses sinais sejam identificados após a criança completar 3 anos. É o caso do Maurício, que descobriu o autismo dos 2 filhos quando o filho mais velho já tinha quase 4 anos. E a Ellen, que está conosco também, conta nessa matéria um pouco da história dela. Vamos ver. Quando Marcos Paulo ainda era bebê, Ellen percebeu que algo estava diferente com ele. Sempre que o levava ao pediatra, ouvia que era normal algumas crianças terem atraso no desenvolvimento. Desconfiada de que o garoto tinha características diferentes de outras crianças da sua idade, ela buscou orientação médica e chegou ao diagnóstico de autismo. O principal da gente é saber o que a criança tem. A partir do momento que você já consegue saber, então você vai correr atrás para o desempenho dela. A família demorou um pouco, mas será que é mesmo, né? Ainda ficou aquela parte de aceita, não aceita, né? Até que teve aceitação. O autismo foi descrito pela primeira vez em 1943. Os casos são mais comuns nos meninos. As ocorrências no sexo masculino são até 4 vezes mais frequentes do que no sexo feminino. Segundo a Organização das Nações Unidas, 70 milhões de pessoas em todo o mundo têm o transtorno. O autismo afeta a comunicação, socialização e comportamento. Este grupo, formado por médicos, psicólogos e fonoaudiólogos, existe há 5 anos. Em alguns casos, eles se reúnem para definir qual a melhor forma de tratamento para os pacientes. O idealizador do grupo, o psiquiatra Walter Camargos, sinaliza que o diagnóstico de autismo acontece até os 3 anos de idade. No segundo semestre de vida ou no início do primeiro ano de vida, a criança, na maioria das vezes, ela já mostra menos olhar para os outros, menos atenção ao nome, que faz parte da interação. As crianças estão brincando e ele brinca sozinho.
ele não desenvolve, na maioria das vezes, ele não desenvolve fala. O grau de comprometimento do autismo é variável. Vai desde as formas mais leves, como é o caso de Marcos Paulo, até as mais graves, na qual o paciente não consegue manter contato interpessoal. O psiquiatra alerta que quando os pais percebem que o desenvolvimento da criança não está acontecendo de forma padrão, devem procurar especialistas. Quando os pais perceberem que ele está mais isolado, com menos interação com os outros, não é com os pais, porque às vezes ele tem uma relação até boa com os pais, mas com as outras pessoas, tá? Eles devem buscar o pediatra e pensar e fazer a seguinte pergunta ao pediatra: doutor, meu menino tem autismo? Não existe um tratamento padrão para o autismo. Quando descoberto o transtorno, os especialistas definem qual é a prioridade no tratamento feito por vários profissionais da área de saúde. Mas, de acordo com esta psicóloga, os pais precisam passar por um treinamento para aprender a lidar com a nova realidade. O nosso trabalho vai ser identificar com os pais possíveis comportamentos problema, possíveis habilidades a serem desenvolvidas nessa criança e orientar os pais de como fazer para que essa criança desenvolva essas habilidades. Como o transtorno afeta a comunicação, a fonoaudiologia é uma grande aliada dos portadores de autismo. A gente nunca prioriza a fala, a gente prioriza a comunicação, porque a partir do momento que a comunicação vai sendo desenvolvida, a linguagem vai sendo desenvolvida, a fala começa a aparecer quando o sujeito, o indivíduo, tem condições de falar. Pai de 2 meninos autistas, Maurício teve dificuldades para descobrir o que os sintomas do filho mais velho significavam. Vários médicos foram consultados, mas nenhum conseguia definir o que a criança tinha. Até que uma gripe forte o levou até o hospital, onde foi feito o diagnóstico. Quando soube que Maxwell é portador do transtorno, ficou mais fácil para o pai compreender que Mateus tinha o mesmo problema do irmão. Para mim foi meio que libertador saber o que é, porque a partir do momento que você descobre o que é, você tem como fazer um tratamento adequado para poder tentar solucionar. É frustrante a gente ver que às vezes o filho da gente pode não conseguir alcançar tudo aquilo que a gente esperava para ele. Maurício é presidente do Instituto Superação, uma entidade que busca políticas públicas que ajudem autistas e familiares. Ele se divide entre os cuidados com os filhos e as obrigações no Instituto e tem orgulho da vida que leva ao lado dos meninos. Os meninos são ótimos. Apesar da questão do autismo, eles são crianças ótimas, crianças alegres, crianças felizes. Que lindo, parabéns ao Maurício por essa guerra, né, que enfrenta aí com os meninos. Muito bom exemplo lindo de pai dedicado, de homem, de caráter, que assume o que tem aí nas mãos, né, e que bom que hoje em dia a gente tem, por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui também, né, para trazer esclarecimento. Muita gente ainda não conhece, é desconhecido até de quem vive, né, Ellen e Mônica. Vocês que vivem isso, falam assim, olha, muita coisa nem a gente sabe direito. A gente estava conversando aqui, a Ellen disse que de uma amiga que descobriu agora, quando os filhos já estão grandes, né, que os filhos tinham autismo. Então, eu falo que é uma doença invisível, porque ela não tem rosto, ela não tem cara, né? Porque, vamos supor, no sentido da síndrome de Down. A pessoa olha, ele tem síndrome de Down, já tem um reconhecimento hoje. E o autismo não, a característica geralmente são crianças bonitas, né? São meninos muito bonitos, ou, né? Você olha uma criança normal, aí você sai na rua, aí fala, porque a mãe não sabe da educação, o menino fazer pirraça e não sabe o que a gente está passando realmente. É verdade. Né? Então, a gente que está de fora, né, tem que tomar cuidado.